Trabalhei para a maior empresa, para o homem mais rico de Brasília, Wagner Canedo, Alemão Canedo. Políticos, empresários, hoje eles são donos da VASP. Todas as empresas dele começam com a letra V, porque o diabo diz que eles são vitoriosos. Mentira, são derrotados. Vitoriosos somos nós. A primeira empresa do Grupo Canedo foi dada pelo Bruce Tio Chico, é a Viplan. É uma empresa de ônibus que circula dentro do Distrito Federal. Viplan se escreve V-I-P-L-A-N, quer dizer, vim do inferno para liquidar a nação. Eu trabalhei para a maior empresa, para o homem mais rico de Brasília, Wagner Canedo, Alemão Canedo. Políticos, empresários, hoje eles são donos da VASP. Todas as empresas... Acredito também que são 7 pirâmides como no Egito antigo, onde a maioria das pirâmides atlantes estão sobre a areia. Este sistema é que condensa a energia cósmica e também permite aos almarães criar portais e se ligar tanto com outros mundos, como os mundos intraterrenos, onde está o trono de toda a raça almarã na Terra, a saber, na Terra Oca. E a saber, para quem não sabe o que é a Terra Oca, é a famosa Agartha Shambhala, né? É o mundo intraterreno, é onde está o trono, né? Porque, como eu disse, os intraterrenos, eles são compostos por vários povos arianos, né? Da raça ariana. São vários os sistemas que migraram para cá, né? Os venusianos, os pleidianos, os filhos do Órion, né? Capela, e todos esses aí que nós estamos falando e vamos continuar falando, e todos eles compõem aí os braços da Fraternidade Branca, né? Nós vamos estar falando sobre isso aí. Então, essa energia dos cristais ajuda eles a se ligar tanto com outros mundos como com mundos intraterrenos. Quando ele fala com outros mundos que estão fora da Terra e os mundos que estão dentro da Terra, que são os intraterrenos, a saber, o trono de toda a raça almarã na Terra, a saber, a Terra Oca, conhecida muito como Agartha. A história dos almarães ainda não terminou. Eles colocaram pessoas em posição-chave na Terra, como citamos, e vão apoiar o governo intraterreno de Maitreya sobre a Terra. Maitreya tem a besta dos mares, os almarães, como sua guarda de elite, sua nobreza alienígena. O papel deles será central no governo da Terra, e só será barrado pelo poder do Criador no Armagedon. Até o Armagedon, eles serão responsáveis pela eliminação de milhões de pessoas no mundo e ajudarão na implantação da marca da besta. O projeto 666, o chip de controle total. Dragões do espaço. Na Bíblia,
Há 3 designações de forças múltiplas infernais. Elas são os dragões, os escorpiões e as serpentes. Os escorpiões são a guarda secreta do Anticristo, o comando maligno da morte sobre a terra, a elite de Satã sobre a terra. As serpentes são os filhos de várias ordens que controlam a terra. Eles são o governo oculto do mundo, o governo do Oriente. Os filhos de 2 raças do Oriente unidos em ordens secretas. Os dragões, por sua vez, são os filhos do espaço. São invasores siderais, os filhos do oculto no céu estrelado. São os generais da batalha da morte sobre a terra. Os generais que estão por trás dos escorpiões e das serpentes. Atualmente, a Terra possui um selo de Arro. Estamos no tempo da graça. A Terra ostenta um selo de proteção, pela qual estes dragões não podem se manifestar sobre a Terra. E é por isso que eles usam as sociedades secretas como porta-vozes. No passado, eles se manifestavam sobre a Terra, tanto que antes do dilúvio está escrito que os filhos de Arro, anjos, chegaram até se prostituir com as filhas da terra. Havia um intercâmbio entre os seres do espaço e os humanos, um intercâmbio sideral. E isto está retratado na mitologia e lendas de todos os povos de eras passadas. Os deuses ou dragões desciam sobre a orbe. Era normal a aparição de humanoides entre os humanos e de carruagens de fogo nos céus. O satanismo atual admite que existiu este contato entre homens e deuses, ou daimons, e procuram reproduzir estes contatos em suas cerimônias, invocando os demônios na forma de íncubos e súcubos, demônios sexuados femininos e masculinos. Podemos ter uma ideia de como funcionava esta mitologia, que na verdade era a descida de seres de mundos superiores, planetas e dimensões mais avançadas, tanto pela vibração como pela tecnologia. Na epopeia dos Sumérios, recentemente as tábuas sumérias de escrita cuneiforme foram decifradas e estão nos dando uma luz maior sobre este contato Anunnaki ou Nephilim de anjos caídos com os humanos, que constituíram eles como deuses e os adoraram. O Senhor é Deus? Se for Deus, me oriente. Como evitar a destruição do mundo? Como salvar as pessoas? Por favor, diga-me. Isso vai depender do amor e da tolerância, sua e de toda a humanidade. Amor e tolerância. Quando a humanidade compreender o real significado dessas palavras, o portal da nova era se abrirá. Vou lhe conceder o rito secreto. Pratique amanhã à noite, neste lugar. Quem é? Eu vim chamado pelo Senhor. Por mim?
O Senhor praticou o rito secreto para chamar o OVNI, e eu vim. O meu nome é Utica, e eu vim de Vênus. Nem se assusta vendo um alienígena? Eu sinto que você não representa perigo algum. Ah, meus parabéns. Mas eu acredito que mesmo o Senhor não sabia que Godon usa tecnologia alienígena, não é mesmo? Império Godon? Com alienígenas? Sim, é uma outra espécie de alienígenas. Diferentes espécies de alienígenas estão na Terra. Diga-me, quem é você, afinal? Outrora eu servia ao Senhor em Vênus. Em Vênus? A mim? Num passado remoto havia uma civilização muito avançada em Vênus. E sob a sua orientação, o povo construiu a utopia repleta de amor e harmonia. Entretanto, há 500 milhões de anos, chegou o fim da civilização venusiana. E as pessoas migraram para outros planetas. Eu optei em permanecer no mundo espiritual de Vênus. A entidade de ontem é também alienígena? Não. Ele é o grande espírito da Terra, o Senhor Hientiao-Crowd, o rei da antiga Inca, e ao mesmo tempo o próprio Senhor. Um dia o Senhor entenderá, mas agora vamos embarcar nele. Iremos ao Império Godon. Império Godon? Lá existe uma mulher que tem a chave. Entendi. A besta do abismo é a mesma besta do mar, pois João a viu na areia da praia. As 7 cabeças da besta são 7 povos de dimensões e mundos diferentes que interferem sobre a terra. Já os 10 chifres da besta do mar são 10 povos da Irmandade Branca que colonizaram a terra no passado, dando origem à raça branca. Os almarães são um dos chifres da besta do abismo, pois é um dos povos que vieram para a terra com a fraternidade branca e deu origem à raça branca. O 8º chifre que vai dominar tudo é o poder almarã trabalhando juntamente com o anticristo. Todos sabem que o nome Lúcifer é derivado da estrela da manhã ou estrela da alva. É a última estrela que some do céu, quando o dia chega. A estrela da manhã, segundo as lendas, caiu na terra. Lúcifer também caiu na terra quando se revoltou contra o Criador. O outro nome da estrela da manhã, além de estrela helíaca, que guiava os navegadores, é planeta Vênus. Isso tudo não soa estranho? No início desta obra eu citei que os almarãs vieram do planeta Vênus, quando este planeta foi destruído numa guerra terrível. Depois, eles se esconderam no fundo dos mares. Lúcifer também é o nome da estrela da manhã ou estrela da alva, como está lá em Isaías 14, como caíste do céu, ó Lúcifer, ou como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, tanto se referindo ao líder como ao planeta. É um dos nomes do planeta Vênus. Vênus, na verdade, é Astarte, ou Astarote, a mulher de Lúcifer. Mas a queda dos exilados de Vênus na Terra identifica Lúcifer. Isso mostra que estamos diante de um grande mistério. Os almarãs que estão ocultos nos mares da Terra são a raça de Lúcifer. Ele era o líder do povo de Vênus, e foi lá que houve sua revolta contra o Criador. Depois disso, quando ele perdeu o confronto para os Elohins, em Vênus, ele invadiu a Terra junto com os reptilianos Anunnakis e tentou dominar nosso mundo. Mas com a guerra dos Malaquins contra ele e seu povo,
teve que se refugiar no profundo dos mares. Ezequiel chama este anjo rebelde de rei de Tiro. Sim, rei de Tiro, uma cidade cananeia, sede da maçonaria antiga, que ajudou Salomão a criar o templo descrito na lei. O rei de Tiro, pela simbologia bíblica hoje, é os Estados Unidos, o poder de controle global. Por isso, a Estátua da Liberdade tem vários nomes de deusas primitivas, entre elas Astarote ou Astarte, é o símbolo de Nova York, como eu já havia dito para vocês. Né? Lúcifer tem uma irmã gêmea que é tanto irmã como esposa, né? A Astarote, que também é conhecida como Vênus, ela é a irmã da parte da luz, né? A contraparte dele na luz. Tanto irmã e esposa, né? Ou seja, é Astarote nos Estados Unidos e Lúcifer aqui no Brasil com a imagem do Maitreya. É incrível como tudo fecha. É perto dos Estados Unidos, no Triângulo das Bermudas, que está a cidade submarina Almarã, pronta para cumprir seu papel no Apocalipse quando chegar a hora da besta dominar. Por isso, não existe pressão sobre a cidade Almarã, pois existe um acordo com os Illuminatis pelo controle do mundo. A besta é isso, é um acordo entre humanos e não humanos, um acordo entre humanos e aliens, para ser mais específico. Lúcifer é o rei de Tiro, é aquele que reinou em Vênus e outros mundos, mas queria ser acima de Arro. Ou seja, ele não governou só em Vênus. Por isso nós temos aí não só os almarães que vieram de Vênus, né, os venusianos, tem os pleidianos, os filhos de Órion, os de Capela. Todos esses eram um conglomerado de povos que estavam sob o domínio de Lúcifer, quando ele era um dos primeiros governantes dos povos do Criador. Então, Lúcifer é o rei de Tiro. É ele que é o rei de Tiro, colocado lá em Isaías 14 e Ezequiel. É aquele que reinou em Vênus e em outros mundos, mas queria ser acima de Arro, e por isso houve o confronto. Ele fugiu. O corpo original de Lúcifer está preso na Gerena, mas as legiões que saíram dele, seja de seres vivos ou de seres etéricos, está agindo na Terra. Quando existem rituais invocando ele, ele deixa seu mundo criando uma projeção de sua mente e se manifestando no físico, mas seu corpo original fica preso na Gerena, como está no livro de Judas. Segundo a palavra, ele está preso lá até o julgamento final, e o julgamento sobre o mundo começa nos 7 anos de tribulação. É quando ele e suas hostes invadirão a terra. Seu corpo não é mais físico, mas ao invadir a terra, ele pode possuir humanos para governar o planeta. E os entrantes alienígenas para governar o planeta e os entrantes alienígenas. Eles estarão aqui, como está no Apocalipse 12. Lúcifer não é físico, ele perdeu seu principado quando foi atacado pelos anjos, mas ele permanece como espírito poderoso, controlando e direcionando os almarãs ao rumo ao governo global descrito na Bíblia. Ou seja, Lúcifer não é mais físico, o corpo dele foi destruído. Assim como eu vi também no desenho do Digimon. Ele perdeu seu principado quando foi atacado pelos anjos, mas ele permanece como espírito poderoso, controlando e direcionando os almarãs rumo ao governo global descrito na Bíblia. No governo da besta, ele deixará a Geena. Falo do corpo original, não sua projeção que já está aqui, e virá até a terra possuir e atormentar as pessoas. O grande segredo se aglutina, se fecha.
O mundo será entregue por 7 anos nas mãos dos filhos do abismo. Quando Lúcifer vier em seu corpo original para a Terra, o original caído, não o da luz, ele vai chamar, e todos os seus seguidores almarães se colocarão de pé. Um exército poderoso se formará. Todo almarã é uma extensão de Lúcifer, pois caiu com ele do planeta Vênus. Eles escondem este segredo de nós há séculos, mas agora começamos a desvendar seus meandros obscuros. O real nome de Lúcifer. O nome real de Lúcifer não é este, é Gadriel, o anjo caído, o anjo do Graal, o anjo da letra G. A Cabala afirma que Lúcifer é Belial, pois este demônio simboliza rebelião contra o Criador, assim como Lúcifer se revoltou. Mas Belial é outra egrégora dele. Belial é um demônio, a parte que se reflete a alma de Lúcifer. O nome real dele é Gadriel. Os capítulos do ocultismo têm várias lendas sobre o Graal. Uma delas diz que ela é a taça onde Yahushua tomou a última ceia. A outra é que esta taça foi formada por uma esmeralda que caiu da coroa de Lúcifer na queda. Na verdade, temos 2 graais. Temos a taça de pedra que foi usada para a última ceia e temos o graal de Lúcifer criado da esmeralda que caiu da coroa dele. O graal de Lúcifer é ligado ao seu verdadeiro nome, Gadriel, por isso a letra G é tão sagrada. Para os ocultistas, este graal de Lúcifer é a pedra filosofal da alquimia, é o soma da imortalidade, ou seja, o DNA de Lúcifer que eles tanto almejam para alcançar a imortalidade, para serem deuses. Imortalidade entre aspas, pois todos serão aprisionados quando Yahushua derrotar o exército deles no Armagedon. Todos serão presos em inframundos. O nome real de Lúcifer, portanto, é Gadriel. Por isso surgiu o Graal e a letra G como sagrada. Mas Belial também é outro demônio que se reflete a ele. Assim como Miguel, o arcanjo, Miguel reflete a personalidade de Yahushua. Na figura de Belial, o Lúcifer representa o ódio contra Yahushua, a criação do governo global na figura do anticristo ou Dajjal. Isso significa toda a rebelião de 7 anos contra o Criador. Nestes 7 anos, Lúcifer estará solto do Gehenna e usará todos os seus exércitos, seja de homens, demônios ou aliens, para ganhar a guerra contra o Criador. A Batalha do Armagedon será a guerra final entre Yahushua lutando em nome do Criador e Lúcifer comandando seu pupilo, o Anticristo, e milhões de seguidores. Os almarães estarão no centro desta batalha, e quando a guerra for perdida, eles tentarão se esconder novamente no fundo dos mares, mas está na palavra que eles serão perseguidos, eliminados e tirados da terra. Como assim eliminados e tirados da terra? Porque não adianta matar eles, a essência deles é imortal. Por isso é importante que eles tenham sua essência aprisionada numa infradimensão. É como se eles também morressem e fossem para o inferno. Entendeu, amados? Isso que ele está querendo dizer assim como nós também somos imortais, a essência dele, a alma das pessoas que pecam contra o Criador, que se voltam para o mal, a essência delas é a alma das pessoas que ficam presas nos inframundos, nas infradimensões, nos infernos, como a gente conhece, que são inframundos e infradimensões. Assim também, quando os anjos, o corpo físico deles morre, a essência deles também é aprisionada numa infradimensão para não voltarem a influenciar a raça humana. A ira divina. Os almarães, quando vieram de Vênus para a Terra,
Tentaram controlar o planeta em conluio com os Anunnakis, mas a ira divina logo se acendeu contra eles, que tiveram que fugir para o fundo dos mares, enquanto os Anunnakis tiveram que voltar para Nibiros. Isaías cita a ira divina em seus confrontos contra os filhos da escuridão. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto. E a todos os assolarei, e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar. E tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Isaías 42:14. Esta profecia de Isaías descreve uma das batalhas do Criador por seu povo Yashurum e Jael. Quando os almarães vieram para a terra, o planeta ainda estava na era dos patriarcas. O Eterno enviou seus anjos de guerra contra os almarães, que se esconderam no fundo dos mares. Na cultura da Mesopotâmia, os almarães apareceram como Oanes, o deus em forma de peixe, que era o mesmo Dagon dos filisteus. Isso aconteceu porque os almarães podem também respirar embaixo d'água. Eles tanto podem respirar o ar como filtrar a água e retirar o oxigênio dela. Antes da destruição, o planeta Vênus era coberto por mares, e a maioria das cidades almarãs era dentro dos mares. Por causa da atmosfera instável de Vênus, isso fez com que os almarães evoluíssem para respirar dentro da água também. Por isso, eles construíram com facilidade suas cidades submarinas no Triângulo das Bermudas, no Japão, na Antártida e no atol de Palmira. Quando os anjos do Eterno intervieram para conter os Anunnakis e almarães, pois eles estavam se passando por deuses e corrompendo a raça humana, desviando ela do Eterno, os Anunnakis voltaram para Nibiros e os almarães se esconderam no fundo dos mares. Na época, eles já contavam com osnis, veículos submarinos. Por isso, a fuga para os mares foi o meio mais fácil para escapar da ira divina. No passado, eles influenciaram os povos pré-colombianos, ensinando tecnologias, astronomia e metalurgia. Eles apareciam como homens loiros, pois eram das 10 raças arianas que vieram para a Terra, os 10 chifres da besta. Eles se apresentaram como Viracocha e como Quetzalcoatl, a serpente emplumada, e após ensinarem seus conhecimentos aos indígenas, eles retornaram para os mares, prometendo voltar. Por isso, quando os brancos descobriram o continente americano, foram recebidos com apreensão, pois os indígenas acreditavam que eram os almarães retornando. Eles se passaram por deuses tanto para os povos do Oriente como para os indígenas, mas em época recente. No século XX, eles começaram a raptar pessoas no Triângulo das Bermudas e usar elas em seus experimentos, tentando invadir a Terra usando os corpos delas. Isso terminou em época recente, pois eles firmaram um acordo com os governantes da Terra e agora eles usam outros métodos para infiltrar seus agentes na Terra, inclusive usando a engenharia Grey para clonar e desenvolver híbridos. Outra guerra entre os almarães e os anjos do Eterno ocorrerá no Apocalipse. A humanidade será pega neste fogo cruzado e será quase eliminada totalmente. A terra será sacudida de oriente a ocidente quando o Criador descer com seus anjos para destruir o dragão almarã, que se oculta
no fundo dos mares. Então, amados, aqui eu vou parando o vídeo de hoje, né? Talvez eu faça aí próximo e último vídeo sobre os almarães, né? Embora tenha muita coisa, eu preciso dar uma resumida para poder falar das outras cabeças, né? Eu vou resumir aí a última parte no próximo vídeo sobre os almarães, que a gente vai falar sobre o segredo do Leviatã, que também tá ligado com eles, ok? E vamos falar do segredo do Leviatã no próximo vídeo e outras coisas. Então, nós vimos aí que, depois de tudo que a gente passou aí nesses vídeos, que no passado os povos conheceram os almarães como o deus Oanes, né? Ou, na Bíblia, né, o egrégora dos almarães está relacionado com Dagon, né? Dagon ou Oanes das mitologias antigas aí, né? Que depois os filisteus cultuavam. Então nós sabemos e nós vimos aí o autor dizer que o povo de Israel, o povo de Achurum, lutava contra estes seres em uma época no período dos patriarcas. E novamente os eleitos de Arro vão entrar em confrontos contra ele. Então se prepare, fique firme, fique atento, não se deixe manipular por esse mundo, não se deixe envolver por esse mundo, se prepare, busque o Criador, se fortaleça, não tenha medo e sempre que eu tiver a oportunidade, estarei trazendo informações para vocês ficarem sabendo daquilo que nos esconderam, né? Que não deixaram os seres humanos saberem, né? Que existem outras civilizações que estão querendo tomar o nosso lugar. Mas Yahweh há de intervir. Em todas essas sementes serão cortadas, o machado está posto sobre a raiz das árvores, e os dias deles estão contados. Então creia em Yahweh, creia em Yahushua, fica firme e até o próximo vídeo. Um abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau. Estão acontecendo. E eu quero estar trazendo todas essas coisas que nos aconteceram, essas experiências. Claro, para quem crê, né? Tem gente que comenta nos meus vídeos dos contos da vida real que eu sou louca. E eu fico muito lisonjeada, né? Porque a escritura diz que o Criador escolheu as coisas loucas desse mundo. E realmente, se você parar para assistir esse canal e ouvir os relatos que a gente tem para fazer, você vai realmente entender que nós somos loucos. Mas é para quem crê, é para quem entende o que está sendo mostrado. E justamente o nome do canal é esse, né? Quem tem ouvidos, ouça. Né? Quem tem ouvidos, ouça. Lives de estudo completo sobre as 7 raças da besta do Apocalipse, né? Que todos aqui já estão cansados de saber que eu bato sempre muito em cima disso. E deixar muito claro para vocês, os tempos estão próximos, eles já estão prontos, foi mostrado que eles já estão prontos, eles só estão esperando o start, esperando apenas acontecer o arrebatamento, para que eles possam se mostrar ao mundo com as suas mentiras, pessoal. E para quem tem dúvidas sobre a Atlântida, a besta que sobe do mar junto com seu líder, Maitreya, né? E que ele vai vir com os seres do subterrâneo marinho, né? Das profundezas dos mares, o Leviatã, né? O segredo do Leviatã, né? O dragão Almarã, o segredo do Leviatã. E também, né? Vai ser aberto o portal para os mundos intraterrenos, para que o povo intraterreno, que são descendentes dos Néfilins do passado, possam também vir ao mundo. E portais serão abertos para que os seres de outros mundos também interajam com o nosso. Os portais para a Terra vão estar abertos, é por isso que se chama Nova Era de Aquário. Aquário significa, né, o mundo, o nosso planeta aberto para os outros mundos do cosmos. O nosso planeta aberto para os outros mundos do cosmos, que é o mar, né?
O espaço, os planetas e os mundos paralelos são o grande mar cósmico que nos circunda. Então, a Terra vai estar aberta para esses outros mundos do cosmos e para essa interação. E você vai ver muita coisa diferente aqui se você ficar aqui, né, não for no arrebatamento, que eu espero que, se você não for dos 144.000 eleitos que vão estar sendo preparados em Sião para guerrear contra esses seres, guerrear contra essas bestas do Apocalipse, que você vá no arrebatamento, porque se você ficar aqui como um resistente, sem ser dos 144.000 eleitos, você vai ter que resistir até o fim e o sofrimento e a perseguição vai ser difícil, vai ser terrível. Eu espero que você busque o Criador mesmo de todo o teu coração, se afaste do pecado, das coisas do mundo, das coisas que te afastam do Criador. Nós estamos aí vendo o desfecho de tantas coisas acontecendo no mundo, né? E nós já vamos falar sobre isso. Então eu tenho que ir voltando para encerrar a introdução desse vídeo, olhando o que eles estão falando do lado de lá, sendo um contraponto em vários canais esotéricos, os que têm nomes de esotéricos e os que são esotéricos disfarçados, e esotéricos no sentido místico da nova era, porque a palavra esotérica, ela só quer dizer o sobrenatural. Então, quando eu, o irmão Reinaldo, o irmão Eliel, relatamos experiências no sobrenatural, quando a gente fala da cabala, quando a gente fala da meditação, quando a gente fala das coisas do universo, isso também é esoterismo, mas você precisa entender que a palavra esotérico ou esoterismo, ela tem uma conotação do sobrenatural. Agora, quando se trata do esoterismo da nova era, da New Age, dos aliens e dos seres que se revoltaram contra o Criador, é um sobrenatural que vai te levar para um caminho que vai te afastar do Criador. Então, muitas das vezes a gente ouve muito essas palavras em outras linhas de pensamento, em outras religiões, e a gente acaba pegando essa palavra e vai deixando ela como se tudo que tivesse relacionado a ela seja do mal, e na verdade não é. A palavra esotérico, ela só quer mostrar que se está falando de coisas do sobrenatural, do extra, né, extranatural, sobrenatural, como você queira entender, né, mas tem o sobrenatural que acontece pelo lado do Criador e o sobrenatural que acontece pelo lado dos demônios e dos anjos caídos. Então é isso. Então, eu quero estar aqui denunciando o que eles estão falando do lado de lá, porque do lado de lá tem muitos canais com milhões de inscritos, seguidores, pessoas que compartilham, comentam, milhões de comentários, porque tudo que eles fazem prospera, pessoal, prospera porque não tem resistência para o que eles estão falando. Eles estão falando o que os seres do caos querem mostrar para as pessoas, querem espalhar para as pessoas. Então eles não têm resistência, eles não têm embate, eles não têm opositores. Ao contrário de nós que estamos tentando falar a verdade, estamos tentando desmascarar todas as mentiras que eles falam contra o Criador, contra o Messias, contra o reino do Messias e contra as Escrituras, né? Então lá eles são aclamados, lá eles falam que os Anunnakis criaram o universo, criaram os homens, criaram a Terra, e que o Criador da Bíblia é um Deus mau, um Deus maligno, um dragão, que ele é um reptiliano, e falam diversas atrocidades, né, que ele mandava matar, né, crianças na Bíblia, que ele fazia, acontecia, que matava pessoas inocentes, mandava sacrificar pessoas, né, e se você não tem um conhecimento da Escritura profundo e principalmente uma comunhão com o Criador, você acredita nessas coisas. Eles vão mostrando versículos isolados, vão mostrando coisas, né, pessoas também que se dizem sem religião, propagam essas mesmas histórias, né, com um olhar tendencioso, uma fala tendenciosa, defendendo essas ideias, mesmo dizendo ser neutra em toda a história, né. Então, e diversos canais estão espalhando isso. Então, nós vamos começar a falar dos assuntos que estão abordando no mundo, porque inclusive
toda essa questão que está acontecendo, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma terrível ali na região do Oriente Médio, né, há coisas tenebrosas acontecendo, alianças entre Rússia, China, Israel massacrando ali o povo, né, contra os palestinos e vice-versa, e essa guerra terrível que a gente precisa orar não por um povo só, precisamos orar pelos verdadeiros inocentes, para aqueles que estão no fogo cruzado entre a elite que domina ali naquela região, dos 2 lados ali, existe uma elite que domina num lado que está lutando e uma elite que domina no outro lado que está lutando. Então, as nossas orações precisam ser para que o Criador tenha misericórdia do povo comum dos 2 lados que estão sofrendo com toda essa situação. E agora esse levante, essa coisa de Gog e Magog, Rússia e China, e a situação tem ficado mais tensa, tem se tensionado ali naquele lugar, tem ficado mais crítico, e a gente vê que em tudo isso a gente vê as escrituras se cumprindo. Porque o Dajjal, ele vai aparecer. O Dajjal, para quem não sabe, é o anticristo em árabe, né. Os árabes chamam o anticristo de Al-Dajjal, o maldito. Então, o Dajjal, ou anticristo aqui para nós do ocidente, ele vai surgir em meio a esse caos, né, a ordem pelo caos, Ordo Abishal. Então, o anticristo, ele vai surgir ali no Oriente Médio através desse caos que está sendo formado. E tanto tem a mão da loja negra dos escorpiões, como da loja branca da elite oculta, ali dos sionistas, ali dos descendentes de Dan, ali desse povo que está ali fazendo o papel de levantar esse caos. E o anticristo, ele vai vir desse caos, desses conflitos, para poder apaziguar e trazer a paz e se dizer o Messias ali naquela região. Porque quando o Maitreya ele vier após o arrebatamento, pessoal, ele vai conquistar o povo do Ocidente e as religiões do Oriente, que são mais loja branca, como o budismo, o hinduísmo. Então ele vai trazer mais esse povo para o lado deles. Agora o pessoal do Oriente Médio, ele não vai engolir muito o Maitreya. E é por isso que são 2 bestas do Apocalipse. E é por isso que o anticristo, ou Al-Dajjal, ele vai surgir ali no meio desse caos entre os 2 povos, que não vão engolir muito o Maitreya, nem as suas ideias no Ocidente. E o Oriente vai precisar de um falso Messias também, que é a segunda besta, que vai unir todos os povos árabes ali naquela região, que tem as mesmas profecias messiânicas. Então, ele precisa ali tentar imitar o cumprimento que o Messias, Yahushua, vai trazer após o Armagedon. Messias e Yahushua vai aparecer após o Armagedon, ele não vai aparecer antes, no meio da grande tribulação, né? Muitas pessoas falam que o arrebatamento secreto não existe. Realmente, o arrebatamento secreto que ninguém vai ver não existe, porque não tem como uma porcentagem considerável das pessoas sumir do planeta e isso não ser notado, isso ser secreto. Porém, Yahushua, ele não vai aparecer, somente as pessoas que serão levadas. Então, em contrapartida, para que o Maitreya apareça no meio desse caos do desaparecimento dessas pessoas, ele vai chegar para tentar trazer uma solução, para dizer que elas foram levadas por eles para outros mundos, como em várias linhas ali da Nova Era, de vários vídeos, de vários youtubers da Nova Era já tem propagado, que vai chegar um tempo que as pessoas que não têm a vibração de energia compatível com a Nova Era, elas vão ter que ser removidas, e eu já mostrei aqui em outras lives, em outros vídeos, para vocês, eles afirmando isso. Eu tenho uma live aqui também no YouTube, chamada O Terror da Nova Era, onde eu falo para vocês, eu trago alguns parágrafos do livro do Randall Baer, que inclusive acabou morrendo quando o livro dele foi lançado, e ele começou a fazer uma turnê, vamos dizer assim, de divulgação do livro e palestras em diversos lugares.
o carro dele acabou caindo de uma montanha, e isso foi muito terrível e com certeza foi retaliação dos Filhos do Caos. Mas o legado ficou, e esse livro traz muitas informações que ele revelou sobre a Nova Era, de como ele descobriu a outra face desses seres quando ele não concordou mais com o que estava acontecendo, com o que ele estava vendo acontecer. Ele viu a face de luz deles virar uma face de trevas, e eles viu os seres luminosos que amam a humanidade supostamente se transformar em seres trevosos. Então, ele traz ali muitas das suas experiências nesse livro, e eu trouxe uma live destacando alguns pontos principais que eu achei relevante trazer para vocês. E uma dessas coisas ele fala, né, que as pessoas, quando sumirem, o Maitreya vai chegar, né, o líder mundial vai chegar e vai dizer que essas pessoas foram levadas pelos aliens, que essas pessoas não tinham a vibração de paz, de amor, de fraternidade, né, que essas pessoas não estavam vibrando na vibração que o planeta estava, então elas precisavam ser removidas. E as que ficarem, elas vão encontrar resistência dos ares, elas vão ser perseguidas pelas naves, e raios radiônicos serão lançados sobre eles na perseguição dos aliens para a resistência contra o Projeto 666. E além disso, pessoal, além disso, nós teremos tudo aquilo que um dia você viu na ficção sobre a Terra, né? Se você viu na ficção lobisomens, nós teremos aí os escorpiões, que são vampiros e lobisomens, perseguindo as pessoas no Apocalipse, bebendo, né, o sangue, comendo a carne. Não sei se vou ser bloqueada por essas palavras, mas é isso que eles fazem, vampiros e lobisomens. Vão estar perseguindo pessoas na grande tribulação. Eles se transformam em lobisomens, eles se transformam em vampiros. E eles vão estar perseguindo essas pessoas cruelmente, terrivelmente. Nós vamos ter os zumbis reais do Projeto 666, marcados e replicados pelo alien replicante Venom. Você acha que é só uma ficção da mídia, mas o Venom existe. E eu tenho live aqui nesse canal falando sobre isso. Essas pessoas serão replicadas e vão ser verdadeiros zumbis. Elas não vão virar zumbi no momento que elas forem chipadas. Esse alien replicante, ele vai, no período de 7 anos, fazer essa replicação do corpo dela até ter o controle por completo no final dos 7 anos. Mas todas as vezes que o sistema mundial precisar perseguir alguém e tiver uma pessoa chipada, como no próprio filme Matrix mostra, que todas as pessoas comuns dentro da Matrix eram usadas para perseguir quem entrava ali e já tinha saído da Matrix, né? Como cada pessoa se tornava um agente do caos ali naquela situação e virava um agente para perseguir ali aquela pessoa que estava fora da Matrix, é basicamente assim que vai acontecer com os chipados. Eles vão estar vivendo suas vidas normais, né? Ali como no filme Feios, que lançou há pouco tempo agora na Netflix, né? Que você vai lá para a cidade, passa pela transformação corporal, genética, fica lindo, mas você vira um zumbi controlado. Você não tem mais o seu racional, não tem o seu livre-arbítrio, você não pensa por você mesmo. Você vira como se fosse um robô. E é basicamente isso que vai acontecer. Então, quando necessário, essas pessoas serão acessadas por esse alien replicante para perseguir as pessoas que estarão na resistência. Se tiver uma pessoa da resistência perto de uma pessoa chipada, ela pode ser acionada para perseguir como um verdadeiro zumbi. E no final dos 7 anos de tribulação, quando o anjo derramar aquela taça que faz com que as pessoas criem chagas malignas no corpo, tumores malignos no corpo, como está lá no Apocalipse, aí sim, eles vão estar completamente dominados pelo Venom e vão marchar como um grande exército de zumbis com as caras deformadas por esses tumores malignos, e aí sim, a aparência deles vai aparecer quando The Walking Dead.
e aí eles vão, assim como no filme também Guerra Mundial Z, invadir. Engraçado que eles mostram no filme Jerusalém sendo um refúgio para as pessoas, né? E eles vão se tornar um grande exército de zumbis para invadir Jerusalém e tentar acabar com o povo que está lá resistindo, tanto os 144 mil que já vão ter voltado de Sião, quanto as pessoas que vão estar ali na resistência, que sobreviveram ainda e estão ali na resistência. Então, pessoal, é muita coisa. Então você precisa buscar o Criador, você precisa estar firme com Ele, sabe? Se afaste do pecado, o pecado te afasta do Criador. Busque com todo o teu coração, jejue, ore, se consagre, louve o Criador com todo o teu coração, busque conhecimento na Escritura, conhecimento na palavra, conhecimento, né, de pessoas idôneas que estão falando coisas verdadeiras aqui no YouTube, livros que vão te informar sobre várias coisas, e muito cuidado com os ensinamentos da nova era, muito cuidado com ensinamentos que falam sobre alienígenas que vão chegar e vão trazer um momento de paz e que vão acabar com a injustiça no mundo. Isso é um engano, né? Então, é isso que nós queremos falar também nesse vídeo, né? Que para que os aliens tragam tudo que está acontecendo, né? Nós falamos da G que está acontecendo no Oriente Médio como cumprimento de profecia, como um cenário preparado para o anticristo Dajjal, a besta do Oriente, né? Nós temos a besta do Ocidente, que é a Maitreya, e a besta do Oriente, que é o Dajjal. Então, o cenário sendo preparado para que o Dajjal ele apareça no cenário, mas antes dele virá o Maitreya. E o Maitreya ele chega com a queda dos Illuminati. O Maitreya ele chega com a queda da elite oculta, a queda orquestrada. Que você fique muito bem ligado nisso, é uma queda orquestrada, né? Porque a Loja Branca ela já tem falado que eles estão removendo o sistema oculto, que eles já estão, que não existe mais Anunnakis reptilianos na Terra, né? Eles já foram levados, existem apenas alguns descendentes aqui da Terra que ainda estão segurando e que eles já tiraram muito do que pertence a eles, eles tiraram já da mão deles, e a conversa é que o que eles ainda têm de muito forte era a mídia, o poder da comunicação, e isso ainda eles não conseguiram tirar deles. E aí agora o que nós estamos vendo acontecer? Todo esse escândalo em Hollywood, todo esse escândalo envolvendo pessoas inocentes, né? Envolvendo os anjinhos inocentes, que eu não quero estar aqui propagando a palavra para não receber bloqueio do YouTube, né? Abusos contra menores, né? Então, tráfico de pessoas, abusos de menores, abusos de artistas mirins, né? Satanismos, rituais ocultos, porque não pode faltar. E tudo isso os aliens estão por trás, né? Porque para que a nova era aconteça, a velha ordem precisa cair. Para que a nova ordem chegue, a velha ordem precisa cair. E a velha ordem, ela também resiste. Eles não querem cair, mas eles sabem que para que a nova ordem ela possa vigorar, a velha ordem dos Illuminati, da elite oculta que dominam hoje, precisa cair para que os aliens apareçam como bons moços, como os heróis que trouxeram aí a liberdade da escravidão do sistema oculto, né? Alguns chamam até de GO, né? O governo oculto. Mas os aliens da Loja Branca, eles vão trazer essa liberdade, né? Vão remover todo essa ritualística, todos esses seres trevosos da Terra, e vão trazer uma nova era de paz, uma nova era de luz, uma nova era de fraternidade, igualdade, né, pessoal? Lemas maçônicos aí, que nós sabemos que é um lema que funciona para eles, né? O povo mesmo, o povão mesmo, tem que ser reduzido para que eles tragam os seus híbridos, né? E é por isso que acontecem as abduções
em massa que tem acontecido durante muitos e muitos anos, né. As abduções, na verdade, elas nunca pararam desde os tempos que o dilúvio passou. As abduções, elas sempre continuaram e essa linhagem sempre seguiu, se propagando, né. A linhagem deles sempre seguiu se propagando, porque Yahushua disse que o joio tem que crescer junto com o trigo. E mesmo que eles tiveram sido, o reinado deles foi diminuído no passado, mas nesse novo tempo que veio com Noé, muitos deles começaram de novo com as abduções. Grupos de pessoas foram persuadidos para retornar com os cultos antigos aos deuses antigos, e isso continua se propagando até os dias de hoje. Então, para que a Loja Branca possa aparecer e trazer a solução no meio de um caos, nós estamos vendo aí a queda de Hollywood, né, artistas, as pessoas poderosas da indústria do entretenimento sendo expostas, e muita coisa mais vai se desenrolar, pessoal, muita coisa mais vai acontecer, muita coisa mais vai ser colocada, exposta, e tudo isso tem sido feito controladamente. Claro que o criador também está permitindo para que haja punição, porque por mais que muitos desses artistas sejam marionetes, eles não são os Illuminati propriamente dito. Não acredite que os artistas são Illuminati, né? Eles não são da linhagem dos poderosos. A linhagem de quem está por trás dele é uma linhagem de sangue, é uma linhagem de DNA desses seres das estrelas, né? Como eu costumo dizer, desses seres do oculto no céu estrelado. Então, eles apenas receberam privilégios por propagar as agendas deles. Então, por propagar as agendas e se meter nos negócios deles de recrutar esses jovens, esses infantis, essas pessoas, esses seres inocentes que são levados para essas armadilhas, né, com ilusões de fama, fortuna, dinheiro, sendo pegos pela vaidade, infelizmente. Eles acabam entrando nessa por causa da vaidade, da ganância, da vontade de ser grande, de ser famoso. E a motivação do coração, quando você quer ser isso, ela não é boa. Então isso abre uma enorme brecha para que você seja uma pessoa explorada, violada e escravizada por esse meio. Então, quando você segue as ordens, você tem privilégios lá dentro, você recebe grandes privilégios, você é colocado em grandes lugares, mas você não é parte deles, entendeu? Porque você não é da linhagem de sangue. Então, quando tem que haver algo como está acontecendo agora, eles colocam esses na linha de frente, na linha de fogo, para receber toda a atenção da mídia, enquanto os que estão manipulando ficam bem ali protegidos e ninguém sabe nem quem eles são, ninguém sabe nem o rosto deles. Muito se fala dos nomes dessas famílias, dessas tal 13 famílias. Nós sabemos que tem muitos que são das famílias e muita gente denuncia que eles são parte daquele povo que está lá em Israel. Porém, como eu já expliquei aqui várias vezes, eles não são exatamente daquela tribo específica, eles são descendentes da tribo de Dan, que se misturou com a serpente, né. A tribo de Dan, desde o dia que eles adoraram a serpente lá no deserto, desde o dia que eles reclamaram do Criador, a tribo de Dan foi parte da que adorou a serpente Neustã, que era aquela serpente que eles olhavam e foi pendurada na haste, e que o Criador castigou eles. Eu tenho uma live também falando que existiu uma mudança na tradução nesse sentido, né, que, na verdade, eles não olharam para a serpente e foram curados. Na verdade, o Criador falou para eles fazerem uma outra coisa, né, e aí eles foram curados, né. Existiu porque agora eu não estou me lembrando bem, mas eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso. Qualquer hora eu trago de novo esse trecho que está no Targum de Jerusalém, que mostra que eles não foram curados porque eles olharam para a serpente que foi levantada
E aí diz lá na palavra, na escritura, que assim como a serpente foi levantada no deserto, Yahushua foi levantado também na cruz, sendo que isso tem um outro significado. Muitos esotéricos da nova era comparam a serpente com o próprio Yahushua. Mas, na verdade, Yahushua sendo levantado na cruz como a serpente foi levantada no deserto, como Moisés levantou a serpente na haste, quer dizer a vitória do Messias sobre a serpente que está na base da coluna, que é a que controla o nosso desejo carnal, o nosso desejo que afasta a gente do Criador, é o nosso corpo astral inferior, né? A sombra que faz a gente se afastar do Criador, que faz a gente se irar, que faz a gente se inclinar para o pecado, é essa serpente que está na base da coluna, que muita gente chama de Kundalini, e que precisa se despertar essa Kundalini para ela subir pelos chakras até abrir o terceiro olho na cabeça. Sendo que isso não é uma coisa boa, pessoal. Se a gente tem que despertar a consciência para o Criador, a gente tem que despertar pelo Ruach Kadosh, pelo Espírito do Criador, e não despertando a serpente Kundalini, que simboliza a nossa sombra, o nosso lado que nos impulsiona para o pecado e para a carne. A vitória de Yahushua na cruz simboliza a vitória dele sobre a serpente, pisando a cabeça da serpente. É isso que quer dizer aquela palavra, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Messias fosse levantado também na cruz. Então, é sobre isso que se trata. Então, voltando aqui aos assuntos, então todos esses escândalos que estão acontecendo em Hollywood, e muitos mais que vão aparecer na mídia, é a queda da velha ordem, de todos essas marionetes que trabalharam com magia, com feitiçaria, com satanismo, ofereceram suas vidas, ofereceram outras vidas, fizeram orgias e coisas terríveis, né? Mantiveram pessoas cativas, fizeram tráfico de pessoas, todas essas coisas que estão sendo investigadas, os artistas estão, ó, com aquele lugar desse tamanho, né, que não deve passar uma agulha, né, mas isso tudo faz parte da queda da velha ordem, para que os aliens da loja branca apareçam no mundo como trazendo a solução. Nós temos aí também muitas anomalias acontecendo na natureza. Claro que existem coisas que eles podem estar manipulando no tempo, e existem coisas que o Criador esteja trazendo juízo em alguns lugares. Então eu acho que é um conjunto de coisas acontecendo, né. Nós tivemos as situações que aconteceram no Rio Grande do Sul, terremotos, furacões em vários lugares. Tem muitas pessoas dizendo que vão acontecer mais coisas ainda, e os aliens da loja branca, eles também propagam isso, que eles vão aparecer mediante, o mundo está passando por uma crise muito grande. E parte da visão que o irmão Reinaldo teve, tem a ver com isso, porque ele tem a visão da besta dos mares, o dragão dos mares aparecendo para ele. Eu vou estar relatando isso aqui em breve para vocês, através dos contos da vida real. E também trazendo ele para uma live para falar sobre isso, porque é um alerta importante. Ele teve a visão da besta dos mares. Os anjos seguravam ela no mar. Vocês lembram daquela passagem do livro de Bartolomeu, o livro apócrifo, quando os discípulos pediu para ver o inferno, e aí o dragão se levantou ali, começou a falar, e Yahushua falava pro apóstolo, que agora eu me esqueci, não sei se é o próprio Bartolomeu ou se era outro apóstolo, que ele teria que ele não era para ele temer, porque ele ia estar os anjos iam estar segurando o dragão, e ele ia responder tudo o que ele quisesse saber. Então, perdão, opa. Foi basicamente a mesma coisa com o irmão Reinaldo, só que ele teve a visão do dragão no mar, né, nesse sentido. O dragão dos mares foi levantado e Yahushua falou para ele não temer, que os anjos estariam ali segurando, ele não ia fazer mal algum, mas ele ia responder o que ele precisava saber. E começou a falar sobre o que o dragão ia fazer, que ele ia aparecer, que o dragão,
era o Maitreya, né, que esse dragão dos mares era o Maitreya, e que ele ia aparecer depois de diversos desastres da natureza, depois de uma destruição supostamente da natureza, ia causar em diversos locais do mundo, né, um acontecimento. Então, para quem acredita aí no grande terremoto, para quem acredita aí que esse terremoto vai trazer Yahushua para a Terra, na verdade ele vai trazer o dragão, Maitreya, e a sua cidade submarina, Atlântida, né? E os anjos falavam ali com o irmão que o dragão era o Maitreya e ele ia aparecer depois de diversas catástrofes da natureza ao redor do mundo. Então, muita coisa está para acontecer, a gente precisa se apegar com o Criador, precisa se apegar com Yahushua, precisa se apegar com o Criador de todo o seu coração, buscando e tentando alertar sobre essas coisas o máximo de pessoas que vocês conseguirem, né? Então, esse relato do irmão Reinaldo, ele viu e o dragão falou que vocês eleitos, nós sabemos que vocês eleitos vão se sobressair no Apocalipse, mas a vitória de vocês vai ser uma vitória falsa, porque vocês vão ter que chorar ao ver os milhões que vão seguir, vão nos seguir, vão perecer junto com a gente. Algo assim que o ser falou com ele, né? E ali uma coisa muito, muito forte, muito triste ao mesmo tempo, que é aquilo que o Yahushua falou na palavra, que estreito é o caminho e apertado que conduz à salvação, e são poucos os que passam por ele, mas a porta da perdição é larga e escancarada, e são muitos os que passam por eles. Então o dragão, apesar de saber que os eleitos do Criador vão se sobressair, vão sair vencedores no final, ele se gaba porque a nossa vitória vai ser amarga, foi essa palavra que ele usou. A vitória de vocês será amarga, porque vocês vão ter que ver os milhões que vão perecer por seguirem a nós, por estarem do nosso lado. E então a vitória de vocês será amarga. Você se vangloriava de, mesmo sabendo que vão perder, a vitória deles está em levar o máximo de pessoas que eles conseguirem. E infelizmente é uma verdade, porque a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Mas nós estamos aqui fazendo a nossa parte em te alertar. Então, pessoal, fique atento nesses últimos dias, muitas coisas estão para acontecer. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Essa situação lá no Oriente Médio, essa queda do Ocidente, da queda de Hollywood, escândalos acontecendo, satanismo sendo exposto, os filhos do caos sendo exposto. Todo esse caos em Hollywood, todo esse satanismo em Hollywood tem a ver com os aliens, porque a maioria dos artistas, pessoal, seguem uma religião chamada de cientologia. E se você não for parte dessa seita, se você não for parte dessa religião, você consegue pouco destaque em Hollywood, seja como cantor, seja como ator. Se você não fizer parte, não foi iniciado nessa religião da cientologia, você não consegue ser um artista de grande destaque nesse meio. E a cientologia é uma ideologia que fala dos aliens. O que é que eles acreditam? Que os seres humanos e a Terra foram criados pelos seres superiores, pelos aliens, os seres de outro planeta, pelos deuses das estrelas, e que todo ser humano é um Deus encarnado, né? É a pregação da nova era, né? Que nós somos deuses, né? Todo ser humano é um Deus encarnado, e que quando eles cumprirem que tudo que eles têm que cumprir aqui, eles vão retornar aos seus estados evoluídos, né? Então eles propagam muito a teoria da nova era, e o fundador da cientologia, ele era um discípulo de Aleister Crowley, né? O cara que invocou ali muitos demônios, que recebeu um alien ali com aquela cabeça parecida de Grey, chamado Alwes, o qual entregou para ele
o livro da lei, onde o principal mandamento desse pessoal é: "Faze o que tu queres, pois é tudo da lei". E o que que esse pessoal de Hollywood faz? Eles fazem o que eles querem e acham que não tem que ser punidos por isso. Eles abusam de menores e acham que não têm que ser punidos por isso, porque eles estão fazendo o desejo deles. O Deus deles é o desejo deles, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles escravizam pessoas e eles estão fazendo o que eles querem, estão cumprindo essa lei. Não devem ser punidos por isso. Eles fazem atrocidades, oferecem pessoas, sacrificam, fazem toda essas atrocidades que eles fazem, dominam sobre as massas, manipulam as pessoas, usam a indústria da música e do entretenimento para colocar mensagens subliminares nas nossas mentes, de consumo, de rituais, de crenças, de diversas outras coisas para poder levantar as suas agendas e acham que não têm que ser punidos. Eles se colocam no status de deuses, onde você que é fã, que é tiete, que fica lá gritando e se desesperando, seguindo um artista, consumindo tudo dele, e briga com as pessoas que falam mal desse teu artista preferido, colocando ele no status de deus, de deusa, divo, diva, né? De queen, rainha, rei, príncipe, sei lá o quê. Você que fica colocando essas pessoas nesses status, estão idolatrando, estão praticando a idolatria, estão tirando a glória que é do Criador, e é isso que eles querem. Em contrapartida, quando eles propagam tudo isso, enchem a sua mente de tudo isso, eles estão recebendo privilégios, tanto da elite oculta que está acima deles, quanto dos seres, dos demônios que eles fazem pacto. Então, é basicamente isso. Então, só consegue subir, só consegue chegar a um patamar alto dentro da indústria do entretenimento quem faz parte da cientologia, e a cientologia é uma igreja, eles chamam até de igreja, é uma igreja que é uma sociedade secreta. Vários membros de sociedades secretas estão ali e formam outros monstros para traumatizar outros e transformar outros em monstros, e o ciclo vai se repetindo, mas a hora do julgamento dessas pessoas está chegando e a conta deles é alta. Então a conta está chegando e com tudo que está acontecendo no mundo, a gente precisa, com todos esses acontecimentos e tudo que ainda está por vir, nós precisamos estar cada vez mais apegados com o Criador. Os dias são maus, mas está se aproximando a nossa redenção. Então eu vim aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre isso, trazer esse alerta, trazer essa reflexão e pedir para você buscar o Criador enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, porque depois que as portas se fecharem, o tempo vai ser de caos e de escuridão profunda nessa terra. Então, que o Ruach Kadosh, o Espírito do Eterno, possa falar mais ao teu coração nesse dia, né? Seja qual dia for que você esteja assistindo, busque o Criador enquanto se pode achar, invoque Ele enquanto está perto, se afaste do pecado, busque revelação do Pai, busque resposta sobre todas as coisas que você tem dúvida no Pai, coloque o teu joelho no chão, tua cara no pó, chore aos pés do Criador, ore pela humanidade, ore para que a luz do Criador possa resplandecer sobre os seus filhos, sobre os eleitos, que a gente possa conseguir ser sal da terra e luz nesse mundo, para que o tempo do renovo do Criador chegue para cada um de nós e para esse planeta, em nome de Yahushua HaMashiach. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, quero agradecer a cada um de vocês. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse assunto, que precisa desse despertamento.